Estou muito feliz de estar falando nesta noite um pouco do amigo, e nada melhor do que falar do nosso amigo Jesus Cristo, amém? Irmãos, Jesus ele disse lá em João capítulo 15, versículo 15, a irmã que já fez muito bem, Jesus ele fala assim: eu já não chamo vocês de servos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo que eu recebi do Pai, eu compartilhei com vocês. Mas por que Jesus faz essa comparação de servos e amigos? Irmãos, servos, a adoração do servo é limitada, ela só vai até um certo tempo, e amigo não. A adoração do amigo, ela é íntima, ela vai muito além, ela vai de intimidade, ela vai de conhecer os sonhos, os projetos do amigo. É por isso que Jesus faz essa comparação. E quem aqui é amigo de Jesus? Amigo de Jesus, levanta a mão. E se eu perguntasse para Jesus: Jesus, quem desses são os seus amigos? Será que Jesus ele confirmaria o que vocês estão fazendo, falando? Irmãos, Jesus ele deixou uma característica bem peculiar, onde ele cita quem são os seus amigos. João capítulo 15, versículo 14. Vou falar dessa característica. Se você ainda não está nessa característica, então infelizmente você não é amigo de Jesus. Mas ainda dá tempo de você se tornar amigo de Jesus. João capítulo 15, versículo 14, Jesus disse: vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Então, se você ainda não está nessa característica de amigo de Jesus, ainda dá tempo mais. Faça o que Jesus falou e nós nos tornaremos os amigos de Jesus. Amém? Agora eu queria pedir para os irmãos se colocassem de pé e nós demos uma salva de palmas para o nosso amigo Jesus Cristo, porque ele merece nessa noite. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá no Evangelho, conforme o relato de João. João, capítulo 19. João capítulo 19, nós leremos do versículo 23 ao 27. Amém, irmãos? Encontraram? A palavra do Senhor diz assim: os soldados, pois quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas deles e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, nós vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Nessa hora em diante, o discípulo tomou para casa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, mais uma vez nos colocamos à tua disposição, Pai, para falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Pai, eu te peço nessa noite, Pai, que o Senhor use o mensageiro, Pai. Pai, que a mensagem não possa ser maior do que o mensageiro não possa ser maior do que a mensagem. E que nessa noite, Pai, eu diminua e o Senhor cresça. Pai, nesse momento eu peço, Pai, que o Senhor abra o coração de todos aqueles que estão aqui, para que eles possam entender e compreender a tua palavra, Senhor. É isso que nós oramos, e quem crê comigo diga amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo, ele nunca andou sozinho. Se
nós lermos o Evangelho, nós vamos ver que Jesus, ele estava sempre acompanhado. Jesus, ele começou o seu ministério muito novo. Jesus tinha 12 anos, ele já se encontrava dentro das sinagogas, ensinando os mestres, os fariseus, os doutores daquela época. E aquilo, irmãos, foi chamando a atenção de todos que ali estavam. Passaram pouco tempo, historiadores vão dizer que havia uma grande multidão que seguia Jesus. Historiadores vão dizer que havia uma grande multidão de aproximadamente 10.000 pessoas que seguiam o Senhor Jesus. Mas eu quero falar para os irmãos que multidão, elas só vão aonde eles convém. Muitos que estavam ali acompanhando Jesus, seguindo Jesus, não era para se relacionar com Jesus, não era para ter um relacionamento com o Senhor Jesus. A multidão, eles estavam ali porque eles precisavam de algo, eles necessitavam de algo, e eles sabiam que Jesus poderia dar esse algo. Então a multidão ia, mas não para se relacionar com Jesus, para ser beneficiado em alguma coisa. E historiadores vão dizer que dentro desses 10.000 pessoas, irmãos, ali saíram 500 discípulos de Jesus que acompanhavam o Senhor Jesus todos os dias. Mas com o passar do tempo, esses 500 discípulos, eles foram minguando. De 500 caiu para 120, de 120 caiu para 70, de 70, irmãos, caiu para 12, de 12 discípulos, um nega, fica 11, e desses 11, a Bíblia vai dizer que havia 3, que aonde Jesus estava, esses 3 faziam questão de estar. Eles estavam com o Senhor Jesus diuturnamente. Jesus entrando na Galileia, quando Jesus estava no meio do mar, dentro do barco, ali estavam esses 3, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, lá estavam esses 3, Pedro, Tiago e João. Eles faziam questão de estar com Jesus. Aí nós vamos observar, lá no Getsemane, quando Jesus já estava sabendo da sua morte, Jesus até chama esses 3 para ir com ele. Jesus chama os 3, olha, vocês ficam aqui no pé do monte e vocês orem comigo pelo menos 1 hora. Eu irei passar por um período difícil e eu preciso que vocês estejam comigo, orando comigo. Jesus então deixa os 3 discípulos mais chegados no pé do monte. Jesus vai mais adiante e ali Jesus faz umas orações, Jesus faz umas petições, e uma das petições era que o cálice fosse afastado. Só que eu já vi pregadores dizendo que Jesus estava com medo da morte. Não é, irmãos. Quando Jesus fala, se possível, faça de mim esse cálice, desde o princípio, irmãos, era a primeira vez que Jesus e o Pai iriam se separar. Porque Jesus, ele não estava com medo da morte, porque ele sabia que para salvar a humanidade, ele teria que se tornar pecado. E ao se tornar pecado, ele e o Pai iriam se separar. Porque a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. E o cálice a qual Jesus não queria separar era aquele momento. Jesus não queria separar do Pai. Jesus então ele desce, ele encontra os 3 discípulos mais chegados dormindo. Eles não conseguiram vigiar 1 hora com o Senhor Jesus. E a história vai dizendo que ali Jesus é preso e agora é levado diante de Pilatos. E ali Jesus é humilhado, Jesus é esbofeteado, Jesus é cuspido. E agora Jesus ele é condenado pela própria lei de Moisés como herege. E agora ele vai ir para a cruz do Calvário. E quando Jesus está indo para a cruz do Calvário, ele já sabe que os discípulos não seguem mais. Porque quando ele estava descendo do Getsemane, ele já me afirmou que muitos dos meus seguidores já não andavam mais comigo. E Jesus agora está indo para a cruz sozinho. Nós sabemos, irmão, que quando Jesus ele é levantado no Calvário, ele é levantado numa parte mais alta de Israel para que todos o vejam. E Jesus agora está sozinho na cruz do Calvário. E o que me chama a atenção, irmãos, é que os discípulos o abandonaram Jesus. Aquele que era o verdadeiro amigo agora está sozinho na cruz do Calvário. Jesus, irmãos, ele é levantado na hora sexta e ele morre na hora nona. Jesus é levantado na cruz do Calvário meio-dia e ele morre às 15 horas. Então, irmão, no lapso de 3 horas, Jesus ele perde tanto sangue. Quem é que não se lembra daquela lança que entrou de um lado e transpassou e ali só saía água? Jesus perdeu todo o sangue, irmãos, porque o sangue dele precisava alcançar as 4 pontas do altar. Jesus ele morre de cabeça tombada. Não é que ele morreu de cabeça baixa, irmãos.
é que toda vez que Jesus se colocava na posição de ficar em pé, os pios comprimiam a cruz e a cruz comprimia o seu crânio. Historiadores como Tomás de Aquino vai dizer que Jesus, ele teve relâmpagos de apagão. Ele disse que Jesus ia morrendo aos poucos. E nesse lapso de 3 horas que Jesus perdeu tanto sangue, Jesus está morrendo, ele olha para o pé da cruz. E quais os tipos de pessoas que Jesus ainda encontra no pé da cruz? Quais são as classes de pessoas que Jesus encontra no pé da cruz? Primeiro, irmãos, ele encontra soldados que estavam ali ataviados, prontos para servir o Império Romano, soldados que matavam para defender a fé. E Jesus morrendo ali na cruz, os soldados nem ali estavam, eles estavam brigando para ver quem ficava com a túnica de Jesus. Eles queriam rasgar a túnica de Jesus para dividir em 4 partes e cada um levar a sua parte. É quando um deles fala: não rasguemos, vamos tirar sorte. Naquela época, irmão, era um graveto que eles pegavam, eles vão jogar sorte ali ao pé da cruz, e eles giravam o graveto e aonde caísse era o sortudo. Então, irmão, Jesus morrendo na cruz, e os soldados nem ali estavam. Para eles era só mais um judeu, para eles era só mais um ladrão que estava morrendo. Jesus morrendo na cruz e eles nem olhando para a cruz estavam. Jesus, irmãos, ele perde tanto sangue. Na verdade, ele perdeu todo o seu sangue ali na cruz do Calvário. E os discípulos e os soldados estavam embaixo, preocupados com as coisas que Jesus ia deixar. Jesus morrendo ali, irmãos, eles estavam embaixo, preocupados com as coisas de baixo, e não olhando para a cruz. E nem olhando para a cruz eles estavam. Jesus ainda olha para a cruz, irmãos, e ele vê então Maria, a sua mãe, e ele vê também Maria, a sua tia. Elas estavam no pé da cruz, irmãos, única e exclusivamente porque era família. Quem estava morrendo era o filho, quem estava morrendo era o sobrinho. Então elas estavam ali inertes. Elas estavam de forma que elas não estavam chamando a atenção de Jesus. E o que me chama a atenção, irmão, muitas vezes, é que nós até estamos no pé da cruz. Mas nós estamos no pé da cruz como família. Porque meu pai é dirigente. Eu tenho que ir para a igreja porque meu pai é pastor. Eu tenho que ir para a igreja porque o fulano está na direção e eu tenho que ir. E às vezes, irmão, nós estamos no pé da cruz porque é parente. Então elas estavam ali e elas de forma alguma chamaram a atenção de Jesus. Até que Jesus olha para uma terceira Maria, Maria Madalena. E essa tinha uma história com Jesus, irmãos. Ela estava ali porque ela era grata a Jesus. Ela tinha uma gratidão a Jesus. Ela aparece num cenário onde todos estavam com pedra para apedrejá-lo. Jesus então acolhe aquela mulher, Maria Madalena. Jesus abaixa, escreve na areia. Jesus diz: quem de vocês que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer que nessa ordem, dos mais velhos aos mais novos, todos largaram suas pedras ali e saíram. E aquela mulher, Maria Madalena, ali quando sozinha com Jesus, e ela pergunta para Jesus: e o Senhor não me condena? Jesus vai dizer para ela: filha, se eles não te condenaram, nem eu te condeno. Vá em paz, mas não peque mais. Ela estava ali porque ela tinha gratidão, quem estava morrendo libertou ela. Nós estamos falando de Maria Madalena, uma prostituta, que ela se rendeu, teve uma vida transformada por causa de Jesus, e ela estava no pé da cruz, única e exclusivamente por gratidão. E deixa eu falar para você, irmãos, se você vir aqui essa noite, se você vir aos pés da cruz somente por gratidão, isso é muito pouco. Jesus vai olhar para Maria Madalena e ela também não vai chamar a atenção de Jesus. Se nós estarmos aqui simplesmente por gratidão, é muito pouco, irmãos. É muito pouco. Nós vimos aqui porque Jesus nos deu algo, porque Jesus fez algo para nós. É muito pouco. Até que Jesus, ele olha, para me cortar um pouco, irmãos, até que Jesus, ele olha para o pé da cruz e ele vê um único discípulo, João estava ali com Jesus. João era aquele discípulo amado que ele fazia questão de colocar a cabeça nos peitos de Jesus somente para ouvir a batida do coração de Jesus. João era aquele cara melancólico, onde Jesus estava, João fazia questão de estar. João, a Bíblia vai dizer que
próprio Jesus, ele disse: ali está o discípulo a quem me ama. E João também vai dizer, João ele é tão simples que ele nem relata o nome dele. Ele vai dizer: ali está o discípulo a quem ama Jesus. João estava ali, irmão, por amor. E Jesus vai olhar para João e vai dar uma ordem para João. Primeiro ele olha para Maria, sua mãe, e ele diz: filha. No original, irmão, ele está dizendo filha. Por quê? Porque já não estava falando mais como homem, ele estava falando com Deus, como Deus. E ele diz: filha, eis aí o teu filho. E ele vai olhar para João e diz para João: João, filho, eis aí a tua mãe. E daquela hora em diante, João passou a viver com Maria. Jesus, quando ele é tirado da cruz do Calvário, irmãos, depois da morte dele, naquela época, ladrão, eles tiravam e deixavam ali no montulo até que o corpo fosse em decomposição. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus agora ele é tirado e ele é colocado num sepulcro virgem do discípulo oculto chamado José de Arimateia, um senador da época, um homem muito rico, dono de uma transportadora de navio. E Jesus agora está na terra de José de Arimateia. Passaram-se 3 dias da morte de Jesus. Quem vai lá ver Jesus? As Marias, irmãos. Elas vão lá para quê? Para tentar perfumar o corpo do Senhor. Elas vão levar aloé, mirra, para tentar perfumar o corpo do Senhor. E quando elas chegam lá, irmão, ela depara com algo diferente. Uma pedra de 2 toneladas que estava tanto lá no sepulcro, agora essa pedra está meio que de lado. E elas chegam procurando o corpo do Senhor. Aonde está? Aonde colocaram o corpo do meu Senhor? E ali, irmãos, ela vai deparar com um anjo sentado na pedra. Eu quero conjecturar aqui, irmão, que aquele anjo estava esperando as Marias, para pregar o evangelho para elas. Eles vão dizer para elas: Maria e mulheres, o que vocês procuram aqui entre os mortos? Aquele que já está vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou dos pós da cinza. Ele vive. E as Marias saíram dali, elas saem e ela recebe um recado do anjo. O anjo diz para elas: avisa os meus discípulos que eu irei encontrá-los. E avisa Pedro também, que eu vou lá para Galiléia encontrar com Pedro, aonde eu encontrei Pedro a primeira vez. É o recado que elas recebem do anjo, e elas saem dali. Jesus, então, irmãos, a Bíblia vai dizer que depois que Jesus ressuscitou, indo para Emaús, e Jesus aproximando do discípulo, Jesus disse: olha, o que está acontecendo com vocês? Por que vocês estão assim cabisbaixos? E os discípulos vão falar para Jesus: olha, você não sabe? Por acaso você é um forasteiro? Nós estamos assim por causa de Cristo, o Salvador. Ele morreu. E Jesus observa que eles não o reconhecem. E Jesus vai no corte, e eles vão andando, e eles entram para um determinado lugar. E quando eles estão sozinhos ali, a Bíblia diz que eles estão repartindo pão. Um deles era Cleópatra, e disse: Cleópatra, eu não sei você, mas meu coração ardia. As Marias estão dizendo que ele ressuscitou. E aquela voz que estava falando com nós era ele. Porque quando ele falava, meu coração ardia. E esse Jesus vai aparecendo, irmãos. Ela aparece outra vez com os 11. E os 11 também não reconhecem. Até que Jesus vai para a Galiléia encontrar com Pedro. Pedro diz: ele me fez pescador de homens, mas agora eu vou voltar a pescar peixe. E enquanto os discípulos iam na praia, João também estava lá. E Jesus na praia, Jesus grita: vocês pegaram alguma coisa? E eles vão dizer: não pegamos nada. E João reconhece Jesus. João vai dizer para Pedro: Pedro, é o mestre que voltou. Pedro, o mestre está aí. É o mestre que voltou, Pedro. E a Bíblia vai dizer que Pedro, então, ele estava nu. Ele coloca a roupa e vai ao encontro de Jesus. Irmãos, Jesus, ele assa pão e peixe e deixa ali na brasa para os discípulos. E Jesus, então, ele pega Pedro em particular e ele começa a dar assado com Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: Senhor, tu sabe que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E pela terceira vez Pedro fica irritado e diz: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E eu fiquei pensando, irmãos, algo me chamou a atenção. O único discípulo, que era João, que estava ali com Jesus por amor.
Jesus ele volta, ele fica 40 dias aparecendo. E aqui ele vai pegar Pedro em particular, ele conversa com Pedro, e nem sequer ele troca uma palavra com João. E eu fiquei pensando, Senhor, mas por quê? O único discípulo que estava ali com o Senhor, aos pés da cruz, estava ali por amor, porque ele amava o Senhor. E o Senhor volta, fica 40 dias e não troca uma única palavra com João. E Jesus, ele sobe de vez para o céu. E quando Jesus sobe, começa a perseguição. Os discípulos trancados em casa. Discípulo trancado por causa do Evangelho, mas com o passar do tempo eles vão se soltando, eles vão começar a pregar de novo. E Jesus então permite que João agora ele seja exilado em uma ilha chamada Patmos. João agora está numa ilha isolada chamada Patmos. E ali o Senhor queria falar com Jesus, o Senhor queria tratar com João de algo que ele não tratou mais com nenhum dos discípulos. João, andando na terra, ele vê portas abertas no céu. Sabe por quê, irmãos? Quem ama Jesus aqui na terra, o Senhor abre porta no céu. E João vê a porta aberta no céu, irmãos. E ele olha. João ele olha, irmãos, e ele diz, lá em Apocalipse capítulo 4, depois dessas coisas olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira vez que eu ouvi, que era como a primeira voz que eu ouvi era como de trombeta ao falar comigo. Diz, suba até aqui e eu lhes mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu olhei, eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu. E quem estava sentado no trono é esse que estava sentado. Era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e a sardônia. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto a uma esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 anciões, e neles estavam sentados 24 anciões, vestidos de branco, e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saiu um relâmpago e voz, e diante do trono estavam assentados sete tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheios de olhos por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, e o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, como é que eles estavam, irmãos? Eles estavam o tempo todo dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. E João ele fica atônito, irmãos, que a Bíblia vai dizer que João viu coisas que inefáveis aos olhos humanos. E João ele fica abismado por tanta coisa que ele vê. E Jesus fala para João, escreve, João, as cartas da igreja, porque eu vou te mostrar, João, é coisa que ninguém viu, João. É isso, irmãos. Quando nós estamos ao pé da cruz, é isso, intimidade. Quando nós estamos ao pé da cruz por amor, nós temos intimidade com o Senhor. Ele nos mostra da sua intimidade e ele escolhe João para fazer essas revelações. Por quê? Porque João estava ao pé da cruz única e exclusivamente porque era amigo de Jesus. E nesta noite, irmãos, se você ainda não é amigo de Jesus, eu quero te convidar, irmãos, a você fazer aquilo que o Senhor ordenou. Ele disse, meus amigos são aqueles que fazem o que eu mando. E nessa noite, irmãos, nós possamos entregar o nosso melhor, nós possamos estar no pé da cruz, não por gratidão, não simplesmente porque Jesus nos deu algo, mas sim por amor. Que nós possamos dar o nosso melhor ao Senhor, irmãos. Que quando nós olharmos para a cruz ela deve fazer você sonhar. Porque a cruz, irmãos, é o único meio que nós temos que chegar a Jesus. Não há outro intermédio. Se você quer chegar a Deus, não há outro intermédio a não ser o próprio Jesus. Ele mesmo vai dizer lá em João capítulo 14: eu sou o caminho e a verdade, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E que nossos corações nessa noite, irmão, devem ser voltados para o nosso melhor amigo,
aquele que foi capaz de entregar a vida por mim e por você. Que nós, quando nós formos aos pés da cruz, nós temos que entender que nós estamos ao pé da cruz porque nós somos amigos de Jesus. E que Jesus também, Ele quer ser o seu amigo. A cruz, irmãos, ela ainda, quando nós olhamos para a cruz, ela tem que nos acender um alerta. Porque a cruz é o único caminho que vai fazer nós chegarmos a Deus. A cruz é o único caminho que vai fazer nós chegarmos à salvação. Porque não há outro meio de nós sermos salvos a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Que o Senhor possa falar grandemente mais aos seus corações. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta noite. Eu queria fazer um pedido, irmãos. Para você que veio aqui essa noite, talvez você ainda não é amigo de Jesus, talvez Jesus ainda não é o seu amigo, talvez você não está tendo esse relacionamento com o Senhor. Eu quero te convidar nessa noite, irmãos, que você quer receber. Eu não vou falar para você aceitar Jesus, porque eu posso falar para você aceitar e eu não vou entregar para você. Então eu quero convidar você a vir receber Jesus. Se você ainda não recebeu Jesus na tua vida como o único e suficiente Salvador, eu quero convidar você a vir aqui à frente para receber o Salvador, para receber o seu melhor amigo na sua vida. E se tem alguém aqui que talvez por um tempo foi amigo de Jesus, mas desviou dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar a você voltar nessa noite para ter um relacionamento com o Senhor Jesus, porque Ele é o único e suficiente. Não há nada que possa preencher o nosso vazio a não ser Jesus, sabe? Às vezes o mundo prega que lá fora você vai ser bem-vindo, lá fora você vai ser uma pessoa que tem status, lá fora você vai ser uma pessoa que tem dinheiro, mas nada disso vai suprir a necessidade de Jesus, irmãos. Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Quando nós temos Jesus, nós temos tudo, irmão. Se você que está aí nessa noite aqui junto conosco, que você, por um motivo ou outro, se desviou do caminho do Senhor, eu quero te convidar a você vir aqui, nós iremos orar por você. Amém? Eu quero pedir para os irmãos fechassem seus olhos um pouquinho para fazermos oração. Senhor Jesus, Pai, aqui estamos, Pai, diante do Senhor, Pai, nos rendendo graças a Ti, Senhor, pois sabemos, Pai, que o Senhor é o único e verdadeiro amigo a qual nós possamos confiar, Pai. E que nessa noite, Pai, o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. O Senhor venha tirar, Pai, toda a nossa vontade do nosso coração. O Senhor venha colocar, Pai, em nossos corações a Tua vontade. Pois nós sabemos e entendemos que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é por meio da cruz de Cristo que nós ainda possamos sonhar, possamos ainda, Pai, acreditar. Porque o próprio João diz, né, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, Ele vem. Eu não sei se você chegou aqui essa noite desacreditado, desanimado, pensando que Ele não vai vir. João disse, Ele vem. E Jesus disse que aonde vocês estiverem, Jesus disse que Ele vai voltar. E Ele vai pegar você. Porque aonde Ele estiver, você esteja também. E ninguém vai nos separar. E essa noite o Senhor está te convidando. Essa noite o Senhor está de braços abertos. Assim como Ele morreu na cruz do Calvário. Ele vem, Ele vem, Ele vem. A minha igreja. Jesus prometeu que Ele vem. Não desanime, não desanime. Ele vem. Que o Senhor possa falar grandemente o coração de cada um nessa noite. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.